Isso, é a sessão dos bucaleiros. Eu que me desgarrei da sessão dos bucaleiros. Óbvio, está na sala, mas está fazendo outras coisas. Bom, quando vocês quiserem, começamos. Esperando um pouquinho, Roger. Acho que sim, mais um pouquinho. Mariângela. Né? Ó, já estou tirando foto. Quantas pessoas já estão na sala? Olha só a foto. Essa hora da noite tirar foto é complicado, Mariângela. Depois não é mais assim lá no fundo. Depois de todo dia de web é fogo. Mas tudo bem, vamos lá. Ó, a Fábio está entrando também. Ó, a Cris está de olho na gente. Ó. Ela está lá, mas ela está de olho na gente. A gente tem que se comportar. Um olho conosco e outro olho lá na televisão. Ó, vamos ficar comportados. Eu não consigo entrar aqui no comando para registrar a presença. Eu faço, pode deixar. Bom, tu estás com eu estou aqui no usuários, salvar os nomes, né? Isso. Tá, eu salvo. Uhum. Fazer que nem aquelas professoras. Eu vou salvar no início e no fim. Eu vou salvar 5 minutos antes de acabar. Mariângela, quando eu estava de coordenadora da Congrade, eu peguei um plano de ensino que tinha isso escrito lá. O professor faz chamada no primeiro momento e no último da aula, como critério de avaliação. Tá certo? Se não fogem, a gente fica sozinho, não pode. Eu achei tão estranho aquilo, mas enfim. Não era da minha unidade, mas era para o meu curso. Enfim. Nós tínhamos um professor, o Danilo vai lembrar dele na radiologia, que trancava a porta da sala de aula para ninguém entrar. Para ninguém entrar? Pô, menos era para ninguém entrar. Pior é se fosse para ninguém sair, né? Tinha vários professores que trancavam a porta. Depois que dava o horário da aula, fechava por dentro, assim. Aí a gente ficava bem desesperado tentando entrar. E ninguém queria sair daí. Eu fico mais preocupada em querer sair. Se quiser sair, como é que fica? Ai, nossa. Não, eu ia ficar preocupada se eu estivesse dentro. Enfim. Que loucura, né? Nossa. Né? Bom, 22 pessoas. Começamos, Roger e Mariângela? Acho que sim. Danilo, se quiser fazer as honras da casa. Faz as honras da casa, Danilo. Vai lá. Então, muito bem, pessoal. Na ausência da nossa coordenadora, a professora Cristine, eu tenho a satisfação de abrir essa nova oficina dessa semana, oficinas à distância do PP Gensal. Agora, justamente com o tema Educação à Distância, com a professora Mariângela Viede e o professor Roger dos Santos Rosa, a quem eu passo a palavra, então, para coordenar os trabalhos. Tenha bondade. Bom, então, pessoal, espero que estejam todos me ouvindo bem, claro, né? É uma satisfação a gente poder compartilhar com vocês aí esse momento, cujo tema, então, é esse de educação à distância, que eu e a professora Mariângela preparamos algumas coisas para trocar de ideias com vocês aí, e depois nós vamos ter a participação também do João, né, uma participação especial aí, né, professora Mariângela? Sim. Com uma experiência prática muito rica em relação a este assunto. Então, a gente vai começar aqui, vou passar aqui um slide, vamos ver se ele monta, né? Comentando um pouquinho sobre um horizonte aí para o ano 2030, com base nos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que foram definidos numa conferência de desenvolvimento humano, lá em 2015, e que mais de 150 países, pelo menos assim, assinaram essa intenção, né, de progresso em vários campos da atividade humana, e com algumas metas lá para o ano de 2030. E entre esses objetivos de desenvolvimento sustentável se encontra um objetivo, número 4, né,
que é relacionado à educação de qualidade, onde se busca, então, os países deveriam buscar assegurar uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade, né? E promover uma série de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, é nesse contexto que a gente está trazendo aí, né, a ideia da educação à distância como, inclusive, uma modalidade, uma possibilidade de se tentar ou contribuir para alcançar esse objetivo de desenvolvimento sustentável de uma educação inclusiva e equitativa, né, que fosse possível ao longo de toda a vida das pessoas. E aí a gente está trazendo também, não sei se está todo mundo conseguindo enxergar aí, né, um pouquinho do fundamento normativo. Eu particularmente gosto muito das coisas de legislação, então combinei com a professora Mariângela que alguma coisa aí a gente ia mostrar, mesmo que para alguns seja um pouco chato essa coisa de lei e de artigo, né? Mas eu acho importante a gente, como trabalhador da educação, né, ter sempre como referência ou sempre se localizar, pelo menos em relação à Lei de Bases e Diretrizes da Educação Nacional. Então, é uma lei de 96, e ela tem um dispositivo lá no seu artigo 80 que trata dessas questões do ensino à distância. Então, o que diz lá no artigo 80? A gente colocou ali para vocês, né, que o poder público vai incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. E o interessante desse artigo, gente, é que ele coloca ali no próprio caput, ele fala ensino à distância, mas depois ele tem vários parágrafos, e nos parágrafos ele se refere como educação à distância. A gente até pode entrar aí numa discussão sobre as diferenças entre ensino à distância e educação à distância, mas é muito interessante como na própria legislação, no momento que ela foi elaborada, isso não ficou uniforme. Então, ora ali no caput, quer dizer, na parte principal do artigo, se usa a expressão ensino, mas nos parágrafos desse mesmo artigo, a expressão utilizada é educação à distância. Então, a gente está chamando a atenção de vocês essa particularidade da legislação, né? Não tenho elementos para dizer para vocês se isso foi intencional, se não foi, como é que foram os debates na época, né? Mas se alguém se interessar, isso deve ter nos próprios anais do Congresso, como essas discussões são feitas, e por que de repente o legislador ele trata como ensino à distância e depois quando ele especifica uma série de características ou de elementos, ele chama de educação à distância, né? A gente entende que haja aí algumas diferenças, né? Então, esse é o fundamento do ponto de vista de lei de diretrizes e bases da educação. E aí, esta lei, ela é de 96, ela teve algumas regulamentações, e as regulamentações são por decreto. E o último decreto que regulamentou a lei de diretrizes e bases da educação, ele é de 2017. E é nesse decreto, então, que se diz, ou se pelo menos se estabelece, né, algumas definições sobre o que é, né, o ensino, a educação à distância. Tá? Então, aparece assim uma definição que é uma modalidade educacional no qual a mediação didático-pedagógica nesses processos de ensino e aprendizagem ocorre aí com algumas características. A primeira é a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. A segunda chama atenção para a importância do pessoal qualificado, né? A quarta, a outra, perdão, ela chama atenção também para a questão de ter políticas de acesso a essa modalidade educacional e também com acompanhamento e avaliação em nota em termo compatíveis, né? Além de desenvolver, e a característica principal, que estudantes e profissionais de educação, né, eles estão em lugares e podem, né, e pode estar também em tempos diversos ou diferentes. Então, essa é a conceituação do ponto de vista regulamentar, legal, que a gente tem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, regulamentada por esse
decreto. Então, assim, quando a gente está falando em educação à distância, nós estamos falando em educação. Então, a gente tem algumas premissas, né? Primeiro, que não é uma mera transmissão de conhecimento, que tem que ser uma coisa planejada, não acontece simplesmente por acaso, né? Normalmente está em lugar diferente do local de ensino, e tu pode ter comunicação por diversas tecnologias. E que também ela é, digamos assim, por definição, por essência, eminentemente interdisciplinar, né? E também transdisciplinar, né? Envolve cooperação mútua entre diferentes disciplinas associadas em torno de um projeto comum e que, então, ultrapassa as fronteiras dos esquemas cognitivos mais usuais, vamos dizer assim, das pessoas, né? Então, seguindo aqui, a gente vai apresentar para vocês alguns aspectos históricos. E é por que apresentar alguns aspectos históricos? Para vocês conhecerem que, na realidade, algumas dessas fases, vamos dizer assim, elas persistem até hoje com uma outra roupagem. Então, a gente pode identificar aí praticamente 6 gerações na evolução da educação à distância. E a primeira delas é a que a gente denomina de como se fosse o ensino, o estudo por correspondência, que são as coisas mais antigas, assim que foi o início, digamos, da educação à distância. A gente consegue traçar do ponto de vista histórico até o início do século XIX, pessoal, né? Assim tem em 1800 e pouco, 1815, já tinha experiências ou momentos, digamos assim, né, de realização de educação à distância, onde, na verdade, se mandava material impresso para as pessoas por meio do correio, né? Aqui, não sei se dá para ver, uma propaganda antiga dos cursos chamados Madureza Ginasial, que era uma modalidade lá nos anos 60 e 70 das pessoas concluírem o primeiro e o segundo grau, o que hoje seria o ensino fundamental e o ensino médio. E era por correspondência, as pessoas recebiam material para fazer os exercícios e acompanhar na sua casa. Então, essa é uma primeira geração de cursos, né? A gente passa para uma segunda geração, vamos ver se vai aparecer aí o slide, né? Onde se começa a utilizar a rádio e também surge a chamada televisão educativa. Então, tem canais para passar, né, aulas, transmitir né, as aulas através do rádio e da televisão com, digamos assim, a disseminação, né, de televisão, de TV ou de canal de TV educativa. Então, tinha lá a grade da televisão com os horários, né, onde as pessoas podiam assistir esses programas da chamada TV educativa. Tá? Então, tipo assim, é uma segunda geração de formas, de modelos de ensino, de educação à distância, né? E aí a gente entra para uma terceira geração, né, que se começa a se estruturar chamadas universidades abertas, com a ideia de preparar recursos humanos e integrar aquele material impresso, rádio, TV, mesmo telefone, né, vídeos pré-gravados, algumas coisas desse tipo, kits com esses materiais, e vão se tornar comum a organização das chamadas universidades abertas. E é dessa época, então, ou dessa geração, né, que a gente vai ter a criação da chamada Universidade Aberta do Brasil, também via um decreto, né? E no caso do SUS, isso é bastante interessante para a gente, né? É criado ali em 2010 a chamada UNASUS, que é a Universidade Aberta do SUS, né? Que também é criada via um decreto, assim como a Universidade Aberta do Brasil, com alguns instrumentos, como a plataforma Aroca, né? Para registro de informações, e um acervo de recursos educacionais em saúde denominado ARES. Então, assim, no nosso meio aqui, principalmente a Universidade Federal de Ciências da Saúde, teve bastante envolvida com uma série de cursos da chamada Universidade Aberta do SUS. A URGS se envolveu um pouco menos, porque a URGS se envolveu mais, digamos assim, com a chamada Universidade Aberta do Brasil, com vários cursos de especialização e outros, sendo oferecidos pela UAB, né?
principalmente pela escola de administração, cursos de gestão municipal, de gestão pública e mesmo de gestão em saúde, inclusive, no âmbito dessa Universidade Aberta do Brasil, da UAB. Né? Então, é isso. São, assim, instrumentos ou maneiras de trabalhar, né, clássicos dessa terceira geração. E aí a gente tem a disseminação da internet, que vai caracterizar uma quarta geração, né? Uma tecnologia que vai permitir uma comunicação muito mais próxima das pessoas e se começa a incorporar a ideia das teleconferências, desculpa, com transmissão de áudio, de vídeo, né? Então, assim, se entra na era digital. E, digamos, o termo mais utilizado, não tanto no setor público, mas principalmente pelas empresas, pelo mundo dos negócios, vai ser o tal do e-learning, né? Que a gente não usa muito no setor público, mas nos meios corporativos, os meios de negócio, ele passa a ser muito utilizado para caracterizar essa utilização da internet junto nesses processos de educação à distância, né? E aí a gente tem uma quinta geração onde a coisa, digamos assim, avança, né, a tal ponto que tu consegue convergir texto, áudio, vídeo numa única plataforma, que antes estava separado, e tu começa a ter plataformas que integram, né, todos esses diferentes meios de comunicação numa única plataforma, buscando transpor tudo que é barreira geográfica ou de comunicação, né? E a gente chega, então, na última geração, aí, a mais recente, que é a sexta geração, né? Onde tu tem, na verdade, os mundos virtuais. Então, é um pouco mais recente, mas a gente tem, a partir de programas como o Second Life, acho que a professora Maria Ângela Posso falar, para te poder tomar uma aguinha. Agora no próximo slide. Volta um pouquinho, que volta um pouquinho, Roger, por favor. Isso. Tá. Quando nós estávamos fazendo os slides, né, o Roger colocou até aqui, Moore fala até a quinta geração. Essa sexta geração eu coloquei a partir da minha dissertação de mestrado, porque já existiam os mundos virtuais, não sei se vocês chegaram a ter essa experiência com simuladores, como o Second Life, que era possível, isso aconteceu em 2008, 2009, várias universidades tinham isso. O que acontecia? No Second Life, o Bradesco, a Unicinos, tinham que comprar um espaço virtual dentro do programa. Lá na URGS foi um colega nosso do mestrado, que para nós experimentarmos no curso, ele comprou um espaço, né, para a gente poder atuar. E o que nós fazíamos? Muito interessante, nós fazíamos reuniões, nós tínhamos avatares, e os avatares que participavam das reuniões. Então, tinha o local que nós nos encontrávamos, como fosse uma sala, tinham pesquisadores de todo mundo, que ia ali, só que em vez de nós aqui conversarmos assim, a gente tinha um avatar e tinha que ficar manejando com o avatar. Foi uma experiência, pode passar para ele mostrar para eles, uma experiência muito interessante. E aqui, até fui eu que criei, que eu gosto de mexer nessas coisas, a Ilha Gaúcha no Second Life. Então, tinha os avatares, eu fazia reunião com os tutores nesse espaço. Mas o que aconteceu? Por que a gente não podia também usar? A ideia era que nossos alunos trabalhassem com eles, só que assim, uma placa de vídeo precisava ter uma muito boa, uma internet muito boa, isso em 2008, 2009, se vocês imaginam agora que a gente está com essa internet caindo, imagina naquela época, mas foi uma experiência muito, muito legal, a partir daí, né, que eu coloquei esse dessa sexta geração. Vai aí, Danilo, depois eu volto. Passar o próximo aqui. Até, enquanto ele está passando, lá depois nas referências, até tem artigo que conta sobre isso, como é que foi essa experiência no Second Life, tudo isso. Tudo contigo, Roger. Tu tá com o microfone fechado.
Roger, está com o microfone fechado. Acho que agora deu. Agora deu. Isso, tá. Então, pessoal, em função disso, né, é que assim a gente está pensando assim a série de desafios, né, quando a gente pensa em organizar uma atividade de educação à distância. Então, assim, um dos pontos de partida, por exemplo, né, em geral a gente começa da experiência adquirida pelo aluno na vida pessoal ou profissional, embora a ideia é que não se restrinja a essa experiência, né, que a pessoa já tem, mas sim trazer experiências, né, que ela ainda vai desenvolver ou ainda vai passar. Então, isso é que é o complicado até de tu organizar nesses ambientes todos, né? Porque tu parte de experiência das pessoas, mas tu quer também que elas desenvolvam ou tenham oportunidade de passar por outras experiências que elas ainda não passaram e que vão passar, né? Porque essa é a ideia de tu preparar, capacitar os profissionais, né? Então, a gente pode ter exercícios que são mais simples, como exercícios de representação, que envolvem enumerar, descrever, comparar, distinguir, classificar, definir, exercícios mais simples, né? Exercícios, né, ou atividades mais complexas que envolvem buscar relações de causa, consequência, né, de generalizações, de teorias, né, em relação ao que se consegue buscar de informação nos diversos meios, e até atividades, então, mais ligadas à ação, para tentar fazer com que as pessoas se convertam realmente em protagonistas mais conscientes, né, de mudanças de comportamento de uma forma coerente dentro de uma estrutura de educação ou de ensino, né, de tentar explicitar valores, princípios, né, que vão levar a ação, né, para o crescimento das pessoas em si. Então, uma atividade de ensino à distância, ela pode, digamos assim, abranger ou enfocar, né, ou oportunizar diferentes operações ou diferentes exercícios, né, nesse sentido. Aí vai depender aí do foco, do tempo disponível, né? Aqui a Juliana até colocou, eu fiz um curso de espanhol por CD-ROM, assim que se usava, né? Muito, a gente fez aqui na URGS também cursos em que um dos materiais distribuídos eram CDs, né? Então, que era realmente uma sensação. E até havia também uma discussão, em vez do CD, mandar um pendrive, por exemplo, para as pessoas, né? Então, realmente são materiais, ou são instrumentos, né, que a gente pode utilizar, mas todos esses materiais, na verdade, eles estão ligados a modelos pedagógicos, né, que pode ser um modelo mais diretivo, principalmente naqueles modelos de EAD mais autoinstrucional. A gente vê muitos ministérios lançar cursos, às vezes, para 5.000, 10.000 pessoas, que são cursos onde a pessoa vai só marcando cruzinhas e vai avançando. É um modelo diretivo muito simples, autoinstrucional. Tem lá o seu valor? Tem. Mas, de novo, ele está num nível, né, ele está com uma proposta, né? Há outros modelos mais não diretivos e até modelos mais relacionais, onde tu vai proporcionar que o aluno realmente construa o seu conhecimento e interaja muito mais com esse processo de aprendizagem, né? Então, depende muito do foco do curso. Como a gente tem visto muitos cursos, às vezes promovidos pela administração pública, mas que são naquele modelo quase que uma transposição, né, do antigo CD, ou do livro mesmo, ou daquele material que é pelo correio, para a área né, para um meio de informática, de telecomunicação, né? Então, do ponto de vista didático-pedagógico, não tem uma grande mudança. Está utilizando, na verdade, dentro de uma plataforma, de uma estrutura de sexta geração, digamos assim, técnicas ou concepções de primeira geração. Não que não sejam válidas, mas é importante para a gente, enquanto trabalhador na área da educação, ter essa percepção, né? Acho que a professora Maria Ângela pode comentar essa metáfora do conhecimento, né, Maria Ângela? Isso, nós fizemos em conjunto e fomos agregando. Assim, a ideia, o Roger está dos modelos, né, até que do professor Fernando Becker, dos modelos de curso, e eu trago aqui um curso, que eu vou falar um pouquinho mais depois também, com um modelo diferenciado,
né, que é um modelo mais construtivista. Até o professor Rafael trabalhou conosco, o professor Paulo, a professora Carmen trabalharam conosco nesse curso. Então, a ideia da EAD que a gente trabalha, até voltado também a metodologias mais abertas, é sair dessa organização disciplinar, os currículos muito rígidos, o material impresso simplificado, e essas coisas dessa metáfora do edifício, se vocês forem ver, era como o professor Roger estava falando lá, da primeira, da segunda geração. Teoricamente, a gente já deve estar na sétima, oitava, mais coisas tem dessa geração, mas muitos cursos retomam a essa ideia de ações diretivas, aprendizagem solitária. A gente sabe que a gente aprende interação com os outros, então a ideia é fazer essa mudança, então, para umas arquiteturas pedagógicas mais abertas, que eu vou falar em seguida, umas estratégias interativas e problematizadoras, trabalhando a partir de problemas, desequilibrando os alunos a pensarem sobre e não dar pronto, assim, um texto em questionário, eu estou fazendo EAD, não, estou fazendo uma transposição, isso que o professor Roger estava falando, uma transposição do presencial para o EAD. Então, aprender em comunidades de aprendizagem, né, articulação, teoria e prática, vocês que são do campo da saúde, o que vocês podem trazer da experiência de vocês com esse material teórico que está sendo trabalhado no curso? Então, sempre essa teoria e prática, né? O material interativo, por que é importante esse material seja interativo e não seja também, como o professor Roger falou, tem cursos que tem 5 mil, 10 mil alunos e sempre os materiais são os mesmos. Existem esses modelos de curso também que têm a sua validade. Mas o ideal é que o material que a gente possa estar mexendo de acordo com cada turma, de acordo com o conhecimento das turmas, que a gente possa ir mexendo com esse material, que seja um pouco mais flexível. Né? Então, essa é a ideia dessa transição. Vai lá, Rocha, o jogral agora é tu. Isso. Eu e a Maria já combinamos um jogral aí, né? Tá? Então, o que é essa presença social que se dá, na realidade, nesses ambientes virtuais até, né? A ideia de tu promover, principalmente, uma interação que seja significativa entre os participantes, né? É diferente tu, entre aspas, digamos, receber um material em casa, como era com o CD-ROM, ou então com um pendrive, ou com um livro, né? E tu não interage com as outras pessoas, né? Então, assim, a importância nesses processos educacionais que envolvem educação à distância, tu fazer com que as pessoas realmente tenham essa presença social, ou seja, elas interajam uns com os outros, seja lá qual for a plataforma ou meio de comunicação, porque isso tem muita influência na avaliação da aprendizagem, no sentido de como a pessoa vê, né, o seu crescimento em termos de satisfação com o curso, inclusive nas taxas de evasão também, né, que é um problema bastante comum nos cursos, nas atividades à distância, as altas taxas de evasão, mas muitas vezes porque a pessoa não se sente pertencente àquela comunidade, digamos assim, ela está estudando, está aprendendo isoladamente. Então, daí a importância, né, de promover essa interação entre as pessoas, né, ter um contexto social dentro desse ambiente virtual, com essa comunicação e de interatividade entre as pessoas. Então, também não adianta tu ter um tutor, um professor, um curso à distância, mas que te responde só daqui a 4, 5 dias, né? Então, assim, tem que ter a interatividade, o tempo de resposta às mensagens, o feedback para as pessoas sobre o que está acontecendo, do ponto de vista de aprendizagem. Ele é importante que seja um tempo de resposta curto, né? Que tenha uma interação, que as pessoas se sintam realmente presentes, né? Porque isso tem um impacto nessa satisfação das pessoas, na percepção delas do quanto elas estão progredindo e quanto elas aprenderam, né? E agora no nosso jogral aí a professora Mariana vai aprender os mitos sobre a educação à distância, né? O professor Roger estava trazendo que tem vários artigos sobre isso, né, dos mitos de EAD. Aí eu disse, pode deixar que eu trago, que isso aqui foi a minha tese de doutorado, que eu analisei como alguns professores da URGS mudaram a sua forma de trabalhar a partir das metodologias mais ativas, né? Então, aqui, os mitos deles eram muito os mesmos que tinham na literatura, que eles tinham ideia que iam fazer uso de apostilas,
mas na realidade a gente trabalhou com materiais interativos, né, na web, que a gente podia ir modificando também de acordo com o perfil do aluno. Isso da evasão também, que o Roger estava falando, Moore fala muito disso também, que os cursos eles têm que ter uma boa interação e o material não pode ser nem além, nem aquém do que os estudantes estão esperando, porque isso também deixa os alunos acabam largando os cursos, né? Tem que ter algum desafio, mas também desafio, e também não pode ser uma coisa muito simples, né? Então, a falta também que todo mundo diz, eu prefiro aulas presenciais porque tem o face a face. Mas aqui a gente consegue conversar e depois, quando eles iam para as aulas, porque uma vez por 15 dias tinham aula, eles já conheciam os alunos também, porque tinham atividades, tinham listas de discussão, então também foi uma coisa que caiu. A desconfiança, será que um curso EAD tem a mesma qualidade que o presencial? Isso era muita desconfiança também. Então, muitos começaram a reconstruir a sua prática docente por verem que tinha, sim, muita qualidade e até que os alunos trabalhavam muito mais. Porque para eles se expressarem, eles tinham que ler, eles tinham que escrever, tudo era escrito. Não, às vezes que um aluno está numa aula que não está prestando atenção, ou tá fazendo... Não, era muita escrita, muita leitura. Sem interação, eles achavam que ia ser, e a interação era constante em todos os ambientes. Então, você sabe que a gente pode, por e-mail, pelo Moodle, agora, antes não tinha, mas pelo WhatsApp. Então, tem N alternativas que, às vezes, no presencial, a gente vê o aluno numa semana e 15 dias vai ver de novo. E quando a gente está EAD, a gente acaba conversando muito mais com eles, né? Que o aluno seria solto e passivo. E aí eles viram não, que os alunos tornam-se muito mais autônomos e sujeitos das suas aprendizagens, porque os alunos têm que se organizar um horário, têm que estudar. Então, todos esses mitos que eles tinham sobre EAD, à medida que eles foram trabalhando, eles foram vendo que também não eram bem assim, que aí começaram a ver que EAD, sim, tem qualidade e tem várias formas de serem trabalhados. Pode passar, Acho que também é importante comentar que, às vezes, as pessoas acham assim que, do ponto de vista de custo, né, é mais barato o curso EAD, né? Então, olha, para fazer um EAD bem organizado, realmente o custo não é tão menor do que um presencial, né? O preparo do material adequado, né? E aí a gente vai entrar aqui no papel fundamental dos tutores, né? Eu vou passar uma partezinha, depois a professora Mariângela vai voltar nessa questão da tutoria, né? Assim, o tutor tem um papel fundamental nas atividades à distância. Ter tutores qualificados, realmente dedicados, isso tem um custo, né? Então, por isso que muitas vezes tem aquelas estratégias de curso sem tutor nenhum, né? Que é um material instrucional que a pessoa vai marcando a cruzinha e vai adiante, porque aquilo realmente é mais barato, né? Mas um curso que tu realmente queira presença social, interação das pessoas, tempestividade nas respostas, aí o tutor tem um papel assim fundamental, principalmente a qualificação desses tutores. A gente já presenciou aí, participou de processos seletivos onde, não vou dizer que as pessoas não fossem capazes, mas elas não estavam efetivamente preparadas para assumir o que é ser um tutor numa atividade à distância, né? Então, assim, acho que não é raro que aqui mesmo na URGS os cursos à distância façam processos seletivos e deem preferência para alunos de programas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, para ser tutores nos cursos EAD, né? Então, isso é um diferencial já pela formação das pessoas, ou quando as pessoas dominam realmente aquele assunto que está sendo trabalhado, né? E que tem principalmente essas atitudes proativas de buscar aquele aluno que está mais desgarrado, vamos dizer assim, né? Então, isso exige um tutor com um preparo, então não é uma coisa que possa ser muitas vezes tão barato, né? Acho que a professora Mariângela pode comentar um pouquinho mais aí a experiência da tutoria. Isso, eu trouxe essa foto também, que faz parte eu coordenei a tutoria do curso durante do primeiro 4 anos, depois mais 4, 8 anos, e trabalhando, né, e aprendendo muito também com os tutores. O que é muito importante, os tutores,
além, muitos escolhem os tutores de acordo, eu vou ter uma disciplina de matemática, eu vou ter um tutor da matemática, certo? Mas e aí, será que a metodologia, como é que ele vai atender esse aluno? Então, nós tínhamos um grupo, até trouxe, eu tenho uma foto aqui, de 60 tutores que fazíamos reuniões quinzenais, né? E até depois essas reuniões viraram um curso de especialização, porque nós estudávamos bastante. E o que era muito importante? Um mês antes de começar o semestre, os tutores todos se reuniam e eles faziam as atividades. E aí eles davam feedback para os professores. Isso tá bem, isso pode estar mais explicado. Então, assim, todos sabiam o que estava acontecendo em material. Então, é muito importante, porque que nem alguns colegas colocaram aqui, o tutor é fundamental. E como ele está escrevendo, ele tem que saber como escrever, como dizer, para não parecer duro, mas ao mesmo tempo ele tem que fazer uma certa cobrança. Então, assim, é um papel muito delicado e precisa ser bem trabalhado. Então, essa ideia da construção da tutoria também é muito importante para os cursos EAD. E essa resposta rápida, como o Roger falou também, porque o aluno faz atividade, ele não quer esperar 1, 2 semanas, ele quer logo saber se é assim, se não é. Então, também o feedback é muito importante. E um feedback individual, que também não dá para ser aquele feedback igual para todo mundo, né? Então, tem que ter esse conhecimento. E realmente é uma atividade que dá muito trabalho. É uma atividade muito importante. Vou passar aqui o próximo. Isso. Eu trouxe um pouquinho para vocês aqui das arquiteturas pedagógicas que nós trabalhamos, até tem vários artigos sobre isso, né, da Rosane, que é a Rosane Anevado, o Crediné Menezes e a Marijane, que trabalham nesse curso. Então, pensar nessas arquiteturas é pensar a aprendizagem de um jeito diferente, de uma maneira, né, artesanal. Então, eles têm, como eu já mostrei antes, daquele metáfora do difícil, então, as didáticas são flexíveis, adaptáveis, de diferentes enfoques temáticos. Como que a gente vai construir conhecimento com esses alunos? Porque o que acontece? Os ambientes nós usamos praticamente os mesmos, mas a proposta do professor deve ser diferenciada em cada ambiente, porque eu posso pegar lá o Moodle e fazer totalmente tradicional, ou eu posso fazer com autoria, pedindo que discutam coisas, que escrevam no fórum. Então, é muito importante as arquiteturas de como os cursos EAD são formados, né, para essa construção do aluno. Eu trouxe 3 só para mostrar para vocês. Isso aqui que o Roger passou, a ideia seriam de redes de aprendizagem, né? Que os alunos trabalhem em cooperação, com interação e compartilhamento de informações. Então, essa rede de aprendizagem, essas trocas são muito importantes, né, EAD. Isso mantém os alunos no curso e isso que nós aprendemos, né? Aprendemos assim, interação com os colegas. Pode passar, Roger. Uhum. Nos ambientes, isso que eu estava falando antes, nos ambientes virtuais de aprendizagem, nos AVAs, né, eles nos permitem a meta-reflexão permanente, né, a recriação de práticas pedagógicas, porque a gente pode estar sempre se avaliando, será que aquela é a melhor maneira? Ou como é que nós podemos mudar, né? A reconstituição e a construção do conhecimento, né, fazendo de forma interdisciplinar, uma maior participação dos alunos, a Margaret aqui, democratização do acesso ao conhecimento, tudo isso, muito que nós podemos ir trabalhando. Pode ir passando. E eu trouxe aqui também até uma ideia que nos cursos a gente poderia fazer, que necessariamente não precisaria ser o blog, mas o blog nós utilizamos como um portfólio de aprendizagens. Porque, à medida que os alunos vão tendo as disciplinas, podem fazer marcadores e colocando as suas reflexões, né?
do que estão aprendendo e das suas experiências. E depois de algum tempo, no outro semestre, voltar para fazer uma meta-reflexão. Eu pensava isso nesse tempo, agora já estou pensando diferente. Então, é uma coisa que mesmo no presencial, usar um portfólio é uma coisa bem interessante, né? Ter esse compartilhamento com os tutores e professores, porque o colega escreve alguma coisa, o outro colega lê e comenta. Então, a ideia é que esse processo seja bem cooperativo, né? Que todos colaborem. Presença social, né, Mariângela? Exatamente. Então, é uma ferramenta para desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares, porque podemos ter um blog, todos os professores pedirem atividades e nós trabalharmos juntos naquelas atividades, né? Então, isso é muito importante de nós trabalharmos. Pode passar, Roger. Outra coisa bem interessante que eu trouxe aqui de umas metodologias mais ativas, né, que a gente pode trabalhar com a EAD. Esse debate de teses foi feito no ambiente PB Works, mas ele tem um ambiente próprio também do debate de teses. O que acontece? Sobre determinado assunto, o aluno escreve a tese. O que ele pensa sobre aquilo? O outro colega coloca se concorda, se não concorda. Por que não concorda? Então, e aí eles vão conversando. E o aluno, o primeiro, ele vai ter que manter a sua posição ou ele vai ter que mudar a sua posição. Então, vocês olhem que não é a mesma coisa de eu ter um texto e ter um questionário. Quanta coisa nesse debate de tese eu estou construindo e eu estou pensando com o meu colega, né? E aceitar também a avaliação do meu colega, que às vezes não é muito mais fácil. Ele está dizendo que eu estou errado. Não, ele está construindo, ele está auxiliando que eu cresça também. Pode passar, Roger. Pode passar. Não passou. Esse aqui também que eu trouxe para vocês, uma atividade bem interessante de nós fazermos, a aprendizagem acidental. Era uma trilha virtual, certo? Em vez de dizer, agora vamos aprender como abrir uma conta, vamos aprender como abrir um blog, não. Era uma trilha virtual que teríamos uma mochila, né, imaginária, onde o aluno tinha vários desafios a serem cumpridos, digamos assim. Então, de uma maneira mais lúdica, dá para fazer esse tipo de trilha para ir apresentar, vamos lá, busca um quadro, uma tirinha. Então, assim, tem N sugestões que nós podemos trabalhar para essa construção do conhecimento, que é importante que nós trabalhemos nessa EAD. Pode passar. Aí é aquela concepção, né, Maria, que não é um edifício pronto, né? Acho que a gente resgata aquilo, né? Tu tem diferentes formas de compor, ou de caminhos, na realidade, né? A partir dessas trilhas, né? E, bom, aqui... Não, eu ia dizer que até nós já estamos no nosso tempo ali, mas outro a gente poderia fazer só com avaliação, porque a avaliação também é muito importante na EAD, porque ele, na lei, diz que tem que ter uma avaliação presencial, mas, teoricamente, não precisa ser prova. Pode ser um trabalho, pode ser... Então, assim, N coisas que nós podemos trabalhar com a avaliação, mas essa vai ficar para a próxima, porque nós estamos aí do João. Nós trouxemos algumas referências aqui para vocês, né? Eu queria destacar que a gente tem uma série de referências da própria professora Mariângela aí, né? Aqui o slide final, né, pessoal, que com a letra Z aí, né? A gente tem várias referências, que é uma pessoa que tem se dedicado aí há muitos anos a trabalhar, né, com educação à distância. Então, a gente tem esse privilégio de contar com uma professora com essa experiência no nosso programa de pós-graduação, né? E acho que agora passamos para o João, né, Mariângela? Eu acho que, sim, aqui... Sim. Isso. Deixe uma sugestão de instrumento de avaliação que utilizamos. Vamos ver, Michele. Obrigada. Agora, alguma pergunta, colegas alunos, colegas professores, antes da gente passar para o João? Que já está ali pronto. João, abre tua câmera, João. Barreiras do EAD. Eu posso passar a noite inteira, Margot, falando contigo aqui, barreiras do EAD. Porque, assim,
para esses, eu vou falar bem rapidinho, para montarmos um curso assim diferente e mesmo outros, né, em EAD, as pessoas têm muita resistência, é muito complicado mostrar que realmente funciona. Então, agora que nós estamos nesse ensino emergencial remoto, que não é EAD, porque está todo mundo assim, muitas pessoas estão se dando conta. Realmente, dá para trabalhar, não, como é que faz? Tiveram, vamos dizer, usando uma linguagem assim, tiveram que engolir que vão usar esse tipo, né? Mas as barreiras de EAD, infelizmente, ainda são muitas. Espero que depois dessa experiência, né, as coisas melhorem. Deixa eu botar aqui Passar para o João, né? Passar para o João, deixa eu colocar aquele... Agora, a apresentação do João. Isso. Agora vamos procurar aqui, peraí. João, tu pode ir falando, se apresentando, porque eu vou aqui. Tá, me ouvem bem? Sim, sim. Tá, perfeito, então. A professora Mariângela é a minha orientadora no mestrado, né? Então, nós fizemos uma atividade EAD. Eu trabalho no Estado, né, na Secretaria Estadual de Saúde, numa coordenadoria da Secretaria, que é a 5ª Coordenadoria Regional, que compreende 49 municípios da região da Macro-Serra, né? Então, nós procuramos fazer um curso, a ideia era fazer um curso de extensão EAD. A ideia foi, né? A ideia foi feita. Foi, exatamente. E através da plataforma do Moodle acadêmico da URGS, né? Porque como eu trabalho na coordenadoria, uma das minhas atribuições é trabalhar com educação permanente também com os profissionais que atuam nos municípios. Né? E eu estou na coordenação da saúde bucal e na coordenação da atenção básica. Até a colega, no nosso último encontro, falou bastante com relação à política de educação permanente, e nós temos o NURESC na coordenadoria, então é uma rotina nossa de trabalho também, está atuando junto com os profissionais dos municípios, né, que atuam na atenção básica, atividades de educação continuada, de educação permanente, enfim. Então, nós tivemos essa ideia de trabalhar na modalidade EAD com os profissionais da saúde bucal da minha regional. Né? Bom, a ideia é apresentar um pouco como foi, né? Assim, só no primeiro slide eu coloquei... pode voltar só um slide ali, só para contextualizar que a própria Política Nacional de Atenção Básica, eu poderia citar a Política Nacional de Saúde Bucal, a própria Política Nacional de Educação Permanente de Saúde, mesmo a Lei 8080 do SUS, mas como não era o foco, a gente colocou só um slide inicial, mostrando que a própria Política Nacional da Atenção Básica, ela coloca como uma responsabilidade dos gestores da saúde de garantir educação permanente dos profissionais de saúde das equipes da atenção básica e de viabilizar essa formação. Né? E para o profissional, ele coloca como atribuição dos profissionais que estão na atenção básica dos municípios a participação nessas atividades e, inclusive, que a educação permanente em saúde ela faz parte do processo de trabalho das equipes, né, que atuam na atenção básica e que deve ter, inclusive, um espaço garantido na carga horária dos trabalhadores. Tá? Isso é muito importante, eu acho que a AD vem ajudar muito. Por que eu digo isso? A minha regional tem 49 municípios, é uma regional, assim, muitas vezes onde o deslocamento de um município até um município sede, muitas vezes são 3 horas de deslocamento, né? E a gente encontra uma certa resistência, muitas vezes, por parte de gestores, de estarem liberando os profissionais para poder fazer atividades de educação, né? Principalmente quando são cursos mais longos,
quando nós fizemos, por exemplo, cursos introdutórios para atenção básica, enfim. Então, esse é só pensamos alguma coisa lá da Política Nacional da Atenção Básica para contextualizar, né? Pode passar, prof. O teu microfone está desligado. Eu passei para ti, tem uma flechinha, que aí tu passa no teu tempo. Tá, perfeito. Aí nós fizemos, então, uma divulgação do curso. Então, o curso era conhecendo as atribuições da atenção básica e os protocolos de encaminhamento com relação à política de saúde bucal, né, que é conhecida como Brasil Sorridente. Então, com o objetivo de estar atualizando os profissionais com relação à política de saúde bucal, né. Inicialmente, o nosso público-alvo eram os profissionais da 5ª Coordenadoria, né, que é a coordenadoria onde eu trabalho. Ocorre que assim que o curso ele foi divulgado no site da URGS, houve inscrições de profissionais do Brasil, né, de diferentes estados do Brasil, enfim, então ampliou. O período do curso foi do dia 2 de março ao dia 6 de abril, um período bem onde teve início a questão da pandemia e que poderia ter prejudicado bastante se fossem realizados cursos, enfim, presenciais, e no nosso caso não houve nenhum tipo de dificuldade nesse sentido. Eu acho que isso é uma outra questão que a EAD se mostrou importante, né? Então, foi um curso de carga horária de 20 horas, com entrega de certificado, e aí nós divulgamos, né, através dos e-mails que eu tenho dos municípios, foi divulgado no site da URGS, e enfim. Então, no início aqui, agora nós vamos fazer um passo a passo, só para compartilhar com os colegas. Então, já dentro da plataforma do Moodle acadêmico, então nós fizemos uma introdução a respeito do curso, né? Nos apresentamos, e já tinha também um fórum de boas-vindas e um termo de consentimento, né? Então, aqui é só o termo de consentimento, onde o aluno já fazia a autorização, enfim, que o curso ele poderia ser usado, enfim, para algum tipo de pesquisa. Então, o aluno autorizava. Aí, no fórum de boas-vindas, como eu falei antes, nós nos apresentávamos, enfim, e colocávamos já algumas perguntas, né, disparadoras para que o aluno pudesse se apresentar, né, principalmente algumas perguntas no sentido de que motivou eles a realizar a inscrição no curso, quais seriam as expectativas deles com relação a isso, né, para a gente ter, então, um conhecimento mais, assim, do perfil, né, e o que o aluno está buscando, né, principalmente até no sentido de, se quiser aprimorar o curso EAD, né, a gente saber o que eles estão procurando, né, quais são as expectativas que eles têm no início, enfim. Conhecimento prévio, me metendo aqui com o conhecimento prévio que eles tinham, né, sobre o assunto. Exato, perfeito. Outras perguntas com conhecimentos prévios, né, como a professora falou, dos assuntos que iriam ser abordados. E aí eles faziam a apresentação no fórum. Aqui o próximo. Bom, aí aqui, eu não sei, eu acho que ficou um pouco pequeno para vocês, mas só pensei o que alguns colocaram, né? Então, algumas respostas. Então, o que me motivou a fazer o curso foi a vontade de qualificar a rede de atenção à saúde bucal do município que atuo. Minha expectativa é adquirir conhecimentos, atualizações e trocas de experiências. Isso foi bem legal, porque vários deles escreveram essa questão da troca de experiências,
e isso a gente percebe que realmente para eles acaba sendo muito rico, né? Então, troca de experiências com outros colegas para melhorar a gestão dos nossos serviços, né? Trabalho em uma unidade, acho importante estar sempre atualizada. A minha expectativa é ganhar conhecimento, trocar experiências novamente, e estar cada vez mais atualizada para atender as expectativas dos usuários. Enfim, né? Só pensamos aqui algumas respostas para mostrar o que eles trazem como motivação. Fizemos um vídeo também. A professora Mariângela comentou, sugeriu, né, de utilizar de diversos meios audiovisuais, enfim, para tentar também chamar a atenção, tornar o curso um pouco mais, como é que eu posso dizer, interessante para os alunos, enfim. Então, nós gravamos um curso, falamos sobre as unidades. O João trabalhou muito nesse curso EAD. Foi bem legal, foi bom. Não foi algo que foi pesado para fazer, né? Nós dividimos, então era um curso de 20 horas, nós dividimos em 5 unidades, né? Aí, como a professora Mariângela até me alertou de que as unidades, como é um curso de 20 horas, ela deveria ter um conteúdo que correspondesse, né, a essas horas. Então, eles foram divididos e eu vou mostrar, todos eles tiveram mais ou menos uma sequência que eu vou compartilhar de como foi feito. Então, a unidade 1, por exemplo, a gente começou conhecendo o SUS e os atributos da atenção primária em saúde, né? Porque muitas vezes o profissional ele entra no Sistema Único de Saúde e ele acaba não tendo assim um curso, seja explicando um pouco sobre os princípios, as diretrizes do SUS, né? O que se preconiza, os atributos da atenção primária em saúde, enfim, então buscamos isso. Então, nós apresentávamos a unidade, né, o que consistia a unidade. Após, nós tínhamos uma aula em vídeo, né, onde a gente pegava várias bibliografias para explicar para os alunos. Cada unidade tinha a duração de 1 semana, e ao final daquela unidade que se abria a próxima unidade. Após a aula, tinham leituras obrigatórias, e aí nós pegávamos, como leituras obrigatórias, nós utilizávamos as leituras, a bibliografia, geralmente, as legislações do SUS, ou a bibliografia do próprio Ministério da Saúde, do CONAS, do CONASEMS, da Secretaria do Estado. Então, nós pegávamos essas bibliografias oficiais, assim, das secretarias, enfim, né, do Ministério. Bom, depois das leituras, então, nós sempre procurávamos ter algum vídeo, seja do Telesaúde, um vídeo do Ministério também, para trazer alguma questão referente ao assunto. E após, então, os conteúdos, nós abríamos um fórum, né, para debate sobre aquele assunto. Então, geralmente, a gente já colocava perguntas disparadoras para que eles pudessem refletir, pudessem trazer questões e debater. E, por fim, nós tínhamos uma atividade nas unidades que era um exercício de múltipla escolha, né? Que depois eu até comentei com a professora, que eu não sei, assim, eu fiquei com uma dúvida, né, porque não foi muito rico, assim. Ah, que bom. Porque eu falando, eu tô brincando contigo, João, eu tô falando mais da metodologia, porque a gente ficava, vamos fazer um fórum, vamos fazer, então, realmente, de marcar não fica tão rico assim, porque no fórum eles conversam mais, mas também é uma atividade. Não, é uma atividade, eu acho, mas eu digo assim, na minha experiência, no fórum, eles colocavam algumas dúvidas, traziam outras coisas, alguém falava sobre a sua experiência, daí outro dizia como tinha sido na sua localidade.
nas perguntas, eles faziam as perguntas, só que não chegou até mim nenhuma dúvida com relação às perguntas. Digamos assim, olha, teve uma pergunta lá que falava sobre um princípio do SUS e a resposta certa era a letra C, e eu fiquei em dúvida e eu acho que eu não concordo muito, porque não houve nenhum questionamento, sabe? Foi algo assim que para mim, enquanto assim organizador do curso, não pareceu ser muito rico, né? Eu até botei umas perguntinhas aqui. Eu acho que eu faria diferente. Eu faria diferente, assim, se eu tivesse que avaliar, porque eu botei para ter uma avaliação assim um pouco mais objetiva deles também. Talvez hoje eu já mudasse um pouco. Bom, aí sim, no final do curso, aí foi uma atividade onde eles construíam algo. Então, eles tinham que construir, por exemplo, uma agenda baseada na Política Nacional de Saúde Bucal e na Política Nacional de Atenção Básica, uma agenda onde eles englobassem atividades de promoção em saúde, atividades preventivas, reunião de equipe, visitas domiciliares, né, atividades coletivas, atendimentos clínicos. Então, que, de acordo com a realidade do município deles, tentassem criar uma agenda de atendimento onde preconizam onde estejam contempladas todas as ações que as políticas colocam como importantes, né? E aí eles criaram, né? E aí eu mesmo no início eu não tinha essa ideia. A minha ideia era de que eles fizessem as agendas e me enviassem. Só que surgiu a ideia de eles se compartilharem as agendas, né? Então todos eles tiveram acesso às agendas de todos, né? E aí também isso foi bem legal. Além disso, um problema que a gente enfrenta no sistema de saúde é o encaminhamento dos pacientes para outros níveis. Nós estamos falando da atenção básica, mas existem protocolos de encaminhamento. A atenção básica ela precisa ser resolutiva, né, e encaminhar só os casos que realmente têm necessidade, para não haver assim um problema no fluxo de pacientes, que esses pacientes não fiquem muito tempo aguardando na fila de um atendimento especializado. Quanto mais a atenção básica for resolutiva, melhor. Então, nós fizemos também eles tinham que criar um protocolo de encaminhamento do que é responsabilidade deles e o que eles deveriam encaminhar também para um centro de especialidades, enfim, né? Então, esse foi um exercício final do curso, que aí eu achei mais rico do que os exercícios que foram feitos no final de cada unidade, que foram exercícios mais objetivos, assim, só de escolha múltipla. Bom, aí no fim, como nós estávamos, até coloquei uma figurinha aqui do coronavírus, porque como foi bem na época do coronavírus, eles começaram a questionar questões do coronavírus, que a princípio não era o foco do curso, mas aí nós abrimos um fórum sobre o coronavírus, porque logo no início era uma dúvida de todos nós. Olha, como é que vão ficar os atendimentos? Como é que é o uso de EPIs? Como é que está sendo no teu município esse uso? Como é que vocês estão, né, reorganizando as agendas? E como é que eu faço o registro dos atendimentos de paciente? Enfim, e aí a gente abriu, né? Então aí houve ali alguns debates sobre isso também. Então a gente abriu um fórum a mais, digamos assim, né? Sobre o coronavírus. E aqui eu trouxe, no final, depois nós fizemos a avaliação do curso. Foram 14 perguntas objetivas, né, que nós fizemos, mas que eles tinham um espaço para comentários, né? Então a gente fazia a pergunta, eles respondiam e depois eles comentavam.
E uma coisa, só te interromper um minutinho. Claro. Como eu não sou da área, né, da odonto, eu sou pedagoga, eu pedi para a Fabiana, disse, Fabiana, dá uma olhada lá, o que que pode, e assim, o João tinha muitos fóruns nos quais ele ficava instigando, e a Fabiana também deu sugestões, né, para ele instigar mais, para puxando dos alunos, né, então, já temos o próximo, já está meio que encaminhado lá no portal da extensão, a gente estava esperando receber os certificados, que agora já estão aqui, então o João já pensa em fazer essas modificações, né? Exatamente. As modificações apontadas pela professora, fazer algumas melhorias, né? Então, deixa eu até ver se eu consigo... Porque ficou meio pequeno aqui o meu... Então, ó, você tem alguma sugestão? A gente só pegou algumas coisas, né? A prof disse, olha, seja bem objetivo. Então, é que nós três queríamos falar muito, nós vamos ficar 4 horas aqui. Não. Cansa, às vezes, o pessoal, enfim, aí o pessoal colocou, eles dão as suas sugestões também, o que é bem legal. Então, poderia ser de 40 horas, mas o conteúdo foi dado com êxito. Então, eu até achei estranho, porque eu pensei que muitas vezes o pessoal quer, né, às vezes tem uma ideia que o pessoal está cansado e quer menos conteúdo. Não, 40, ou estou muito satisfeito, pois o curso me aperfeiçoou e deveria ser obrigatório para todos. Acredito que poderiam dobrar a carga horária. Gostaria de cursos mais longos, 120 horas. Vantagens, né? Então, vantagem deslocamento. Pode fazer em qualquer lugar. Desvantagem sem comentário. Então, não achou desvantagem no curso. Flexibilidade do horário dos estudos. Difícil acesso. Isso a gente teve. Alguns com dificuldade para entrar no início, né? Às vezes não tem, assim, né, conhecimento da plataforma, enfim. Algumas vantagens seriam redução de despesas com viagens, praticidade para acessar a qualquer momento. A vantagem é acesso fácil e a desvantagem é que a aula presencial é mais debatida, né? Então, o aluno também colocou essa questão. Você tem alguma sugestão de conteúdo que não foi abordado? Não exatamente conteúdo, mas talvez mais experiências positivas de diferentes realidades que pudesse contribuir com a melhoria das nossas práticas. De novo, eles querem compartilhar experiências, né? Sentir falta da abordagem sobre o atendimento a pacientes com necessidades especiais. Isso é importante também no próximo. É necessário criarmos a nível estadual um fluxo de encaminhamento para especialidades, né? Outra pergunta, se eles reconheciam situações de trabalho onde eles poderiam aplicar os novos conhecimentos. Aí, respostas, a agenda, eu não tinha conhecimento da agenda de acordo com as normas. O curso foi válido para o dia a dia do dentista, principalmente o processo de encaminhamento para o centro de especialidades. Reconheço que no meu trabalho estávamos conseguindo aplicar os conteúdos desenvolvidos, precisando de alguns ajustes na ampliação do serviço especializado da prótese, por exemplo. Enfim, aí eles deram o seu feedback. Aqui eu não acho que... Contribuiu na melhoria do serviço prestado na atenção básica de saúde, o trabalho em equipe, as visitas domiciliares, né? Qual tipo de conhecimento que o curso mais contribuiu. Esclareceu os protocolos, poderia falar um pouco mais sobre os protocolos para pacientes com necessidades especiais. Como já relatei, acho que mais compartilhamento de experiências exitosas, né? Talvez caiba, né, um espaço onde eles relatem as suas experiências. Eu acho que ficou muito evidente isso no relato deles. Os pontos a avançar que eu coloquei, número de desistências ao longo do curso, tá? No início do curso, no final, a gente não estava mais aceitando inscrições, porque já tinha bastante gente e no final acabou que alguns não finalizaram o curso, né? Então, eu não sei, eu vi algumas coisas da aula de hoje que talvez possa ajudar a diminuir desistências, mas existe
E ainda mais que tu pegasse um período, né, já o início de uma complicação, né? E é importante agora no segundo, porque quem fez o primeiro faz propaganda para o segundo, que as pessoas, e muita gente também tem esse medo da EAD, né? Então acaba não se adaptando aos recursos e tudo, então sempre acontece algumas resistências. A professora Denise aqui já está dando uma... É ótimo espaço para o café, isso. O café dentro do curso é importante para eles conversarem sobre resistências. Seria legal abordar. Aí alguns campos eu acho que eu vou ter que colocar como obrigatório para eles seguirem, porque alguns passam um campo e não preenchem, como, por exemplo, o Fórum de Boas-Vindas e a participação em alguns debates. Quando faltava, eu tive que chamar, né, alguns que não tinham preenchido para voltar a preencher. Então, talvez organizar melhor, que ele seja obrigatório para poder avançar. Eu já comentei sobre repensar a importância dos exercícios de escolha múltipla, que não sei se vale muito a pena, pelo menos desenvolver a possibilidade de realizar lives pelo Moodle. Eu não sei agora que a gente está se acostumando com as lives, talvez se o Moodle pudesse trazer essa possibilidade. O Moodle tem a possibilidade, tu pode usar o WebConf dentro do Moodle. Linka o MConf dentro do Moodle. É só mudar o editor ali, dá para falar, e aí tu já faz a aula e já fica gravada. Vamos para trabalho tem. Então já é algo a se avançar ali, pelo menos nessa experiência que eu tive, né? E promover ainda mais a troca de experiências entre os participantes. No final, uma aluna fez um poema, né, sobre os profissionais de saúde e o coronavírus. Eu vou tentar colocar. Ela colocou no nosso fórum ali, naquele fórum do coronavírus. Então é um poema dela, né? E ela postou e compartilhou com nós. Então, num mergulho bem... o nome é Escafandristas da Saúde. Num mergulho bem profundo, pessoas paramentadas seguem suas duras jornadas, salvando vida no mundo, com doente moribundo. Estão prontos para atuar, árduos em seu trabalhar. Sabem que vida é tesouro, não há diamante ou ouro que a vida possa salvar. Grandes escafandristas entram em saúde com ação. Presos nessa condição, condenados ativistas buscam por suas conquistas, num mar de muita utopia, descartam a covardia, tomam a responsabilidade, têm a sensibilidade, sofrem em seu dia a dia. Escafandro é proteção, vestimenta impermeável. Mesmo não sendo agradável, evita a contaminação. Traz uma nova sensação para quem está no cuidado, com um paciente zelado, e também seu cuidador, para fluir um bom labor sem ninguém intimidado. Então, notem que a troca também é bem legal, assim, né? Achei muito interessante, até por isso que eu deixei por último, para finalizar. E é isso. Muito eu bom, agradeço. Que bonito, João. Lindo, lindo, lindo. Dá vontade de bater palma. É muito bom. Cadê? O Danilo fez a abertura, agora ou a Cristine fazer o fechamento. Foi muito bom, né? Assim, e nós já tínhamos começado com o curso EAD mesmo antes da pandemia, porque era uma maneira, né? E depois seguiu. O João, nossa, ele foi atrás, fez um monte de trabalho, aprendeu, porque ele não sabia usar o Moodle, também foi nos tutoriais, usou, então, assim, foi muito, muito legal. Então, legal. Obrigada a presença de todos também. Vamos ver, Danilo. Parabéns, muito bom. Denise, vem cá. Porque é só porque eu abri para dizer muito bom. Sim. Não, então. Uma pergunta dos colegas. Parabéns, até já que para não, né? Enfim, Maria Ângela, né? Enfim, de 15, para não nos prolongarmos muito. Parabéns, então, né? Excelente, eu acho que é bem isso. A EAD tem um papel bem importante, né? Desde lá, eu me lembro quando eu era bem pequenininha, o meu irmão fazendo lá
curso à distância de eletrônica, ele desmontava tudo na casa, a gente jurava que não ia dar certo, mas ele conseguia via o material que vinha pelo correio, enfim, ele ficava esperando e a gente ficava sem as coisas na casa por causa disso. E nós gravamos, então vamos disponibilizar para os colegas que não puderam assistir. Bem legal. Então, parabéns, João, parabéns, Mariângela, parabéns, Roger. Muito bom. Obrigada a todos, boa noite. Obrigado, boa noite aí. Boa noite a todos. Tchau, até a próxima. Boa noite a todos. Danilo, apareça. A Cris não está aí. Ela está no outro evento, Ela acabei tá em outro de evento, falar com ela ali. Ah, bom. Então tá, boa Aparece, noite a Danilo. todos. A Denise já fez o... Isso. Então tá. Muito bom, excelente. Boa noite a Tá bom, todos. pessoal. Então, Boa o Roger noite, pegar aula 8h30, né, Roger? É 8h30, eu entro da outra aula agora. Já estou até aqui com o link prontinho para entrar da Escola de Administração. Então Tchau, tá. pessoal. Obrigado. Boa noite a Valeu. todos. Quem já fez aqui, para deixar... É só fecha aqui e a gravação para?